No vídeo passado, vimos o valor inestimável que tem a Santa Missa. E antes de vermos cada uma de suas partes, devemos entender como nos preparar para dela participar com toda a entrega de nosso coração. O Senhor dirige-nos um convite insistente a que o recebamos no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e santo. É necessária uma preparação em todos os sentidos para participar bem do momento ápice que é a missa. Lucas capítulo 22, versículos 7 ao 13, narra que Jesus mandou preparar uma grande sala quando ia celebrar com seus discípulos a ceia pascal, em que instituiu o sacrifício do seu corpo e sangue. Sobre essa passagem bíblica, que se mostra toda uma preparação, a Igreja sempre julgou dirigida a si esta ordem, estabelecendo como preparar as pessoas, os lugares, os ritos e os textos para a celebração da Santíssima Eucaristia. Dessa forma, diante do grande mistério de amor que se apresenta a nós na missa, devemos preparar o nosso coração com antecedência para bem vivê-lo. Já bem antes da celebração, é importante tentar administrar as possíveis agitações interiores, as preocupações vãs, as ansiedades, as confusões e tudo o que é secundário em relação ao essencial, que será a celebração eucarística. Por isso, vamos dar 12 dicas que podem te ajudar a se preparar melhor para o santo sacrifício do altar. Primeiro, chegue sempre pontualmente, inclusive antes da Santa Missa começar. Lembre-se de que o primeiro preceito da Igreja, que existe desde o século IV, é ouvir a missa completa todos os domingos e as festas de guarda, e não fazer trabalhos ou atividades que impeçam a santificação desses dias. Para isso, é importante chegar à igreja a tempo. Para quê? Para preparar-nos espiritualmente em oração, fazendo nossa oração pessoal, inclusive para ver antecipadamente as leituras no folheto da missa. Quando as leituras do dia são lidas antes da missa, o coração se prepara para ouvir o que o Senhor quer nos dizer e entender melhor a homilia. Segundo, entrando na igreja, sua primeira ação deve ser cumprimentar o Senhor. Nunca entre na igreja distraído, procure imediatamente o sacrário. Faça uma devota genuflexão, como sinal de adoração e respeito diante do Senhor. Uma vez feito o ato de adoração, busque um lugar para se sentar, de preferência ocupando os primeiros bancos. Terceiro, se você precisar se movimentar dentro da igreja, faça-o com respeito. E quando tiver de cruzar toda a igreja, passando na frente do altar, faça uma reverência profunda, ainda que a missa não tenha começado. Se o Senhor já estiver no altar, faça uma genuflexão simples, encostando o joelho direito no chão. Quarto, faça uma boa confissão. Quem pretende receber a Eucaristia deve estar atento ao estado em que sua alma se encontra. Ou seja, precisa olhar para dentro de si e ver se não há necessidade de confessar-se antes de receber o corpo de Cristo por meio da hóstia consagrada. Em muitas igrejas, há sacerdotes que atendem confissões durante a celebração eucarística. Mas caso na sua não tenha essa opção, procure um padre com antecedência para receber o sacramento da reconciliação. São Paulo exorta a um exame de consciência. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada qual a si mesmo, e então coma desse pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Aquele que tiver consciência de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. Quinto, observe o silêncio. Haverá pessoas orando, preparando-se para a confissão ou confessando-se. Permaneça em silêncio ou orando,
como preparação pessoal e para respeitar o momento dos outros com Deus. Observe o silêncio antes, durante e depois da celebração, com exceção dos momentos em que se canta ou responde às ações litúrgicas. Considere a missa como um ato sagrado. Isso implica em desligar ou silenciar o celular. Não o deixe sequer vibrando, porque isso pode distraí-lo e o tornar dependente. Se por distração você se esquecer de desligar o celular e ele tocar durante a missa, não saia da igreja para atender. Desligue-o imediatamente. Sexto, vista-se com decência na casa de Deus. No lugar onde se renova de forma incruenta o sacrifício de Cristo na cruz, vista-se da melhor maneira possível. Vista-se bem, mas pela dignidade do lugar e do momento, e não para aparecer. Não use roupas inadequadas, ainda que faça calor, nem roupas esportivas, pijama, shorts e etc. Sétimo, jejum eucarístico. A Igreja nos pede um jejum eucarístico de 1 hora de comida e bebida antes da Sagrada Comunhão, com exceção de água e dos remédios. O jejum exige evitar, inclusive a goma de mascar, antes e durante a celebração. Esta norma não é opcional, e violá-la conscientemente é sacrilégio. Observar esta regra é sinal de máximo respeito de quem identifica a presença real de Cristo na Eucaristia e também a preparação mais adequada para receber o Senhor. Oitavo, controle seus filhos. Se forem pequenos, evite que fiquem brincando ou incomodando os outros. Eduque-os no respeito ao lugar e ao momento. Assim saberão a importância da missa. Se forem muito pequenos ou de colo e você não puder deixá-los aos cuidados de alguém, procure sentar-se nos bancos de trás da igreja, caso seja preciso sair para acalmá-los no caso de chorarem. Nono, Jesus diz: minha casa será chamada de casa de oração. Mateus capítulo 21, versículo 13. Portanto, o templo paroquial não é lugar para conversar. Não confunda a igreja com uma cafeteria. Não se sente com as pernas cruzadas, como nos atos ou reuniões sociais. A missa não é um momento de expressar afetos pessoais. Se você está com seu esposo, esposa, namorado ou namorada, deixe as manifestações extravagantes de carinho para outro lugar e momento. A missa é um encontro a sós com Deus. Vivam-na como casal, mas cada um dirigindo-se particularmente a Deus. Décimo, participe ativamente. Participe ativamente na missa e deixe suas leituras e devoções pessoais para outro momento, por exemplo, rezar o terço. Seja este antes ou depois da celebração. Durante a missa, evite os deslocamentos desnecessários, como peregrinar na frente de imagens de devoção. 11º, não incentive a distração. Na missa, deixe de lado todo outro assunto ou pensamento. Não desvalorize a missa com um coração dividido, pensando nos seus assuntos pessoais. Não se ocupe de banalidades, nem se distraia olhando para os outros, muito menos com malícia. Tampouco passe o tempo todo olhando para o relógio, como se estivesse esperando a hora de acabar a missa. 12º, esteja disposto a assumir um compromisso. Durante a missa, há vários momentos em que a pessoa é convidada a assumir um compromisso de mudança de vida, a conversão, que o Senhor deseja para o seu povo. Portanto, o cristão que participar da Eucaristia deve lembrar que toda experiência com Deus gera uma consequência, e esta é parte do processo de conversão pessoal. Conversão dos pensamentos, conversão dos desejos, conversão do egoísmo e do orgulho, conversão do pecado em santidade. Vivido esse processo, o Senhor nos envia. Esse envio é para que os outros também experimentem o quanto Deus é bom e o quão maravilhosas são as tuas obras. E assim termina a Santa Missa. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Em outras palavras, sejam missionários.